tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai começar um assunto novo e é um assunto muito legal. Estão preparados? Sim? Eu já sei que tem gente aí de casa que adora o assunto sobre o corpo humano e a gente vai continuar falando sobre ele. Como percebemos o mundo? Lá na página 100 da apostila de ciências, ok? Como que a gente percebe o mundo, será? Através do quê? Então, a gente consegue observar as coisas, certo? Sim, né? A gente consegue sentir cheiro, consegue, né? Consegue sentir gosto. Será que a gente consegue tocar nas coisas? Consegue. Será que a gente consegue ouvir os sons? Sim! Então, a gente já conhece um pouco sobre o corpo humano e os movimentos, né? E também, agora, a gente vai conhecer os órgãos dos sentidos, que são todos esses que a gente acabou de falar, que eu acabei de explicar para vocês. Como é que a gente percebe o mundo, certo? A gente consegue enxergar os animais brincando, escutar o som das ondas do mar, sentir o gosto de um bolo delicioso, sabe aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Aquela nega maluca, bem gostosa? Então, a gente consegue sentir, né? Sentir a maciez dos bichinhos de pelúcia, né? Ou quando a gente vai dar um abraço em alguma pessoa, a gente consegue sentir a pele do outro, certo? A gente consegue sentir os cheiros, cheiro de pipoca, né? Cheiro de bolo, cheiro daquela comida bem gostosa que a gente adora, certo? Tudo isso é como a gente percebe o mundo, certo? Todas essas sensações, elas só podem ser percebidas graças aos nossos 5 sentidos, que são interpretados pelo cérebro. Então, a gente tem 5 sentidos e o nosso cérebro, ele dá os comandos, ele interpreta tudo que está ao nosso redor, certo? Então, a gente tem uma percepção de tudo que está ao nosso redor. Através dele, a gente pode ver, escutar, sentir o gosto, a textura e o cheiro das coisas, certo? E esses sentidos são a nossa comunicação com o meio ambiente. E cada sentido apresenta um receptor externo, que é o órgão responsável por captar a informação do ambiente. Vamos ver quais são os órgãos. Observe agora os órgãos responsáveis. Então, pela visão, o órgão responsável é o olho, certo? Pelo tato, o órgão responsável é a pele. Então, a pele, certo, é o órgão responsável pelo tato. Inclusive, é o nosso maior órgão que a gente tem, né? É a pele. E o paladar? Pelo paladar, né? É a língua, não é a boca, né? Os lábios, não, é a língua. Pela audição, são as orelhas que a gente consegue, né? Todo mundo tem duas orelhas, e aí a orelha é o nosso órgão da audição. E o olfato é representado pelo nosso nariz, certo? Então, os órgãos são aqueles, né? Olho, a nossa pele, ali está demonstrando pela mão, mas a gente não tem só a nossa mão, né? Todo o nosso corpo a gente sente pelo corpo todo, tá? O nosso tato é o corpo todo. O paladar, língua, orelha, nariz, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o paladar? O paladar, então, como todo mundo já sabe, né? A gente sente ele por meio da língua. Então, os sabores, eles são identificados pela nossa língua. Tanto sabor azedo, quanto sabor doce, quanto sabor quente, frio, tá? A nossa língua é o principal órgão desse sentido, tá? E ela vai diferenciar os gostos, salgado, doce, amargo, azedo, ok? Quero que vocês observem bem. A gente não sente todos os gostos na língua inteira. Tá vendo essas partezinhas aqui que a prof trouxe para vocês? Então, ó, a gente tem o umami, o amargo, que é bem lá atrás, o salgado é na pontinha da língua,
O azedo são dos lados e o doce é bem na ponta, só que não é só na pontinha. Ela vai, né, um pouquinho mais para dentro. Perceberam? Então, quando a gente sente os gostos, cada gosto tem uma partezinha da nossa língua, certo? Agora, a gente tem, por meio do tato, né? A gente consegue fazer o quê? Sentir o frio, o calor, a textura dos objetos, né? Se a gente vai dar um abraço em alguém, a gente consegue sentir a pele da outra pessoa, certo? E na audição, a gente indica os diferentes tipos de sons. E agora a gente vai diferentes tipos de sons, seja ele baixo, alto, médio. E agora a gente vai saber um pouquinho mais, tanto sobre o tato, quanto pela audição. Então, vamos lá. O tato, né, ele é um dos nossos 5 sentidos, como a gente sabe, né? Ele não é encontrado só numa região do nosso corpo, né? Mas em todas as regiões. Então, a gente sente o tato no bumbum, nas costas, na barriga, no ombro, na garganta, certo? Então, tudo isso a gente sente o nosso tato, ok? Agora, depois do tato, a gente tem o que a gente tinha visto mesmo? A audição. A nossa audição, gente, ela é muito importante, tá? E a gente tem que cuidar muito dela. Na verdade, todos os órgãos são muito importantes. Todos eles são bem sensíveis, certo? Eu não posso colocar uma comida bem quente na minha língua que eu vou queimar, né? Eu não posso, por exemplo, colocar a minha mão no fogo porque eu vou queimar, né? O meu tato, certo? E com com a nossa audição é a mesma coisa. Tem algumas pessoas que são desprovidas, né, da nossa audição, certo? E aí o que acontece com a nossa audição? As ondas sonoras, após atingir a nossa orelha, tá? Nossa orelha, né? Elas são encaminhadas, tá? Para o interior do canal auditivo, que fica dentro da orelha, onde está localizado uma pelezinha bem fina, que se chama o tímpano. Ele é muito delicado, gente, muito sensível. E algumas pessoas perdem a audição. Pode ser de maneira repentina, perdeu assim do nada, ou pode ir perdendo aos poucos, tá? O que acontece? Às vezes, por causa de muito barulho, ou muito uso de tecnologias, fones de ouvido muito altos, tá? Então tem que cuidar muito, tá? Quando fica muita água no ouvido também, não é uma vez ficar uma água no ouvido, é sempre, tá? Por isso, por exemplo, que quem pratica muito natação, os nadadores, eles têm um cuidado extremo com a parte da orelha. Por quê? Porque não pode ficar entrando muita água nessa parte, certo? Quando entra muita água, que fica muito sujo ou tem muita cera, pode causar diversas infecções. Então, por isso é bem importante cuidar. E também pela perfuração do tímpano, tá? O tímpano é a partezinha, tá? Que fica dentro da nossa orelha. E esse aqui é o aparelho, tá? Que aí ele é ótimo para quem tá perdendo a audição, tá? Então as pessoas podem recuperar a audição através desse aparelho, ok? Sim, certo até aqui sobre a nossa audição? Ok, agora a gente vai falar sobre a visão. A nossa visão, ela é super importante, né? Então, com a nossa visão, a gente consegue ver várias coisas, ver as cores, certo? A gente consegue ver todo mundo ao nosso redor. Quem perde a visão, existe um alfabeto, não sei se vocês conhecem, que é o alfabeto em braille. Ele foi inventado por uma pessoa, por um francês, que se chama Louis Braille, tá? Se chamava, né? Porque ele já faleceu. Lá em 1809, 1852 foi o ano que ele faleceu. E ele ficou cego quando ele era criança. E aí ele inventou esse alfabeto, tá? E aí o que
que a gente consegue, né? Com o nosso alfabeto em braille, que é esse aqui, ó. A gente consegue, né? Quem tem a deficiência visual, eles conseguem ler sem estar vendo o alfabeto convencional, que é o nosso. Então, eles têm um alfabeto que é próprio deles, tá vendo? Então, são aquelas partezinhas, né? Que a gente vai tocando e que tem um relevo, que elas são mais altinhas. Então, são essas. Nas calçadas também, a calçada do colégio é um exemplo. Ela serve para quem é deficiente visual, está conseguindo se localizar, certo? E agora, depois da nossa visão, né, que a visão indica, né, aqui, todas as cores, os formatos, os tamanhos, tudo que a gente consegue ver, que foi o que a gente conversou. A gente vai falar agora do cheiro, que é pelo olfato, certo? O cheiro, a gente consegue sentir cheiro de tudo, né? A gente consegue sentir cheiro do pum, se alguém soltar pum, cheiro de rosa, cheiro de pipoca, cheiro de café, cheiro de frutas, cheiro de chulé, né? A gente consegue perceber todo o ambiente ao nosso redor, por todos os 5 órgãos do sentido. E, né, o nosso olfato é um deles, né? Nós, seres humanos, a gente utiliza, né, o nariz para perceber os odores. E vocês sabiam que os insetos, eles utilizam as antenas? Isso mesmo, as antenas, eles não utilizam igual a gente, né, o nosso nariz. Isso mesmo. E nós não sentimos os sabores dos alimentos apenas pelo paladar. Lembra do paladar, cada parte da língua? Não, mas a gente também consegue não sentir, né? Mas eles estão juntos, tá? Eles são juntos, eles agem juntos, o paladar e o olfato. Um estimula o outro, um ajuda o outro, tá? Então, eles trabalham juntos para identificar melhor o gosto dos alimentos, tá? Quem tem problema de visão, que a prof estava falando antes, né? Como miopia, hipermetropia, vista cansada ou astigmatismo, pode usar óculos ou pode fazer uma cirurgia a laser, né? Principalmente depois de 21 anos, que aí consegue fazer essa correção melhor, né? Porque aí a visão ela já vai ter estagnado, né? Vai ter parado. Se ela tiver parado, consegue fazer a cirurgia da visão. Ou senão a gente usa óculos, igual a prof, né? A prof usa óculos. Porque a prof tem uma coisa chamada miopia. Miopia quer dizer que a prof não enxerga de longe. Então, eu não enxergo quem está muito longe da prof, certo? O que acontece? Ó, esse aqui é o nosso órgão da visão, nossos olhos, né? A gente tem as pálpebras, a pupila, a íris. A gente tem os cílios. Vocês sabiam que os cílios, eles servem para proteger os nossos olhos, tá? De poeirinhas, de cisco, tá? Então, eles protegem os nossos olhos. Vocês estão conseguindo ver esse número que está ali nesse círculo? Que número que é, será? Alguém sabe? Sim, muito bem, é o número 74. Se você conseguiu ver, ótimo, certo? Quem tem algum problema no olho, tem algumas pessoas também que nascem com isso já, que se chama daltônico, né? Que é o daltonismo. Que é quando a gente não consegue identificar algumas cores, né? Ou confunde algumas cores. Por exemplo, marrom com verde ou com amarelo. Esse é o principal exemplo. A gente não adquire isso depois de grande, tá? O daltonismo, ele já nasce com a gente. Então, às vezes, fica meio difícil, assim, de identificar o que é marrom, o que é verde, o que é amarelo, mas isso não é problema nenhum, tá bom? Agora, a gente vai fazer as atividades na página 104, depois de saber um monte de coisa sobre os nossos órgãos do sentido. Lá na hora do recreio, você e seus amigos, né, têm alguns minutos para tomar o lanche e para brincar. Quais são os sentidos que você usa nesse momento? Será que você utiliza todos os sentidos ou não? Pensa um pouquinho, tá? Depois vocês vão se imaginar na hora do recreio.
Observando a imagem, escreva a seguir qual é o sentido que você mais utiliza. Pensando nos 5 sentidos, qual é o sentido que você, aí de casa, mais utiliza? Em Isadora, em Maju, em Maria Júlia, em Juju, qual vocês mais utilizam será? Será que é a visão? Ou será que é o tato? Será que é o olfato? Qual será? Ó, lá no número 1, também é uma resposta pessoal. Mas pensando no nosso lanche, por exemplo, a gente precisa da visão, certo? Para ver onde a gente vai sentar, quem vai sentar do nosso lado, o nosso lanche. A gente precisa do olfato e do paladar para sentir o gosto, certo? Do tato para pegar nas coisas, lavar a mão, ok? E da nossa audição para ouvir, por exemplo, o sinal para ir para o parque, a professora chamando, certo? Então, tudo isso a gente precisa, ok? Agora, na 2, vocês vão completar o quadro adequadamente de acordo com os sentidos e os órgãos. Então, ali a gente tem sentido, audição, visão, paladar e faltam alguns ainda. E órgão? Qual que é o órgão da audição? O órgão, por onde que a gente ouve? Então, se o órgão é o nariz, qual é o sentido? Se o sentido é a visão, qual é o órgão por onde a gente vê? Se o sentido é o paladar, qual é o órgão por onde a gente sente o sabor? E se o órgão é a pele, o que a pele faz? Né? Qual é o sentido que ela nos dá? Vamos ver? Será que vocês já estão craque? Vocês já conseguiram fazer? Eu acho que sim. Conseguiu, Luiz? E ali na 3, olha só, antes da gente corrigir a 2. A professora ofereceu a um grupo de alunos uma caixa sensorial. Uma caixa sensorial é uma caixa com várias coisas dentro. Os alunos deveriam, de olhos vendados, descobrir quais objetos estavam dentro da caixa. Você acha que, tirando o sentido da visão, será que os alunos conseguirão descobrir quais os objetos? Por exemplo, pense em você. Se você está com uma caixa cheia de objetos, mas você está com o olho vendado, será que você ia conseguir identificar esses objetos? E por onde? Sim, né, gente? Porque a gente ia estar o quê? Utilizando o tato, certo? Para descobrir qual era a textura, qual era o tamanho, a forma, se tem barulho ou não, a gente poderia ouvir pela audição. Será que tem cheiro? E se fosse comida? E gosto? Será que a gente conseguiria? Sim, né? Porque a gente tem os outros órgãos do sentido, tá? Não somente a visão. Então, a gente tem o tato, a audição, certo? E agora lá em cima, qual é o sentido da pele? Sim, é o tato, isso mesmo. Então, o sentido da pele é o tato. Certo, Cecília? Muito bem. Agora do paladar. É a língua, joia. Conseguiu acertar, Sofia? Lara? Muito bem. E da visão é o nosso olho, que a gente aprendeu sobre ele. E o nariz, o órgão o sentido é o olfato. Muito bem. E a audição, tá fácil também, a nossa orelha, certo? E aí, conseguiram, galera? Sim? Gostaram da nossa aula de hoje? Na próxima aula vai ter mais atividades sobre isso, tá? Façam com calma e com atenção. Beijinhos da prof e até mais. Beijo!